Olá, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo dos Salmos no Teodidatas. Agora vamos estudar o Salmo 11. Só lembrando que nós estamos aqui no comecinho do mês de dezembro e no dia 14 de dezembro nós vamos ter um webinário sobre soteriologia aqui no canal. Nesse webinário eu vou tratar sobre soteriologia, sobre os diversos aspectos da soteriologia, as diversas correntes soteriológicas, né, as diversas correntes sobre a teoria da salvação, ou a doutrina da salvação, as diversas teorias sobre a doutrina da salvação, melhor dizendo assim. E o objetivo desse webinário é concentrar um pouco os esforços para chegar a 4.000 inscritos aqui no canal. Então, desde já, eu peço para você compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos em Cristo, se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, e aproveitar aí para acompanhar esse webinário sobre soteriologia no dia 14 de dezembro. Mas vamos ao que interessa, vamos ao estudo do Salmo 11. Lembrando que o texto vai estar aqui na descrição do vídeo, né? Então, para você acompanhar a leitura, antes de eu fazer a leitura, melhor, se você quiser acompanhar, você pode pausar o vídeo agora, pegar a sua Bíblia ou abrir aqui a caixa de descrição, o box de descrição, e acompanhar a leitura comigo, né, aqui embaixo do vídeo. Tá? Então eu vou fazer a leitura, depois vou fazer algumas considerações sobre a poesia hebraica, e aí nós vamos poder então trabalhar esse salmo. Além de ser um estudo sobre o Salmo 11, esse aqui é um breve estudo, são breves informações sobre a poesia hebraica também, e ao longo do vídeo eu vou explicar por quê. Vamos à leitura do texto então. Salmo de Davi para o músico mor, Salmo 11. No Senhor confio. Como dizeis a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro. Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Quando eu fui tentar esboçar um estudo, ou tentar pensar num esboço de estudo a respeito desse salmo, fui separando os versos ali em temas e me dei conta de de assuntos que iam se repetindo em versos posteriores. E eu não sei se eu acertei aqui, mas eu identifiquei dois quiasmos, ou duas quiasmas, neste salmo. Eu até dei uma procurada para ver se encontrava outras pessoas que já tenham apontado isso. Eu tenho sempre um pouco de cuidado para não achar que estou inventando a roda, né? Mas eu não encontrei nenhum comentário, talvez eu não tenha pesquisado muito, sobre a existência de quiasmos no Salmo 11. Mas me parecem muito claros esses dois quiasmos, ou essas duas quiasmas. Eu vou explicar um pouquinho o que é isso, mas para fazer isso eu preciso falar um pouquinho sobre a poesia hebraica. Então, além de ser um vídeo sobre o Salmo 11, esse aqui também é um breve estudo sobre a poesia hebraica, um breve relato, breves informações sobre a poesia hebraica. Ao contrário da poesia como nós estamos acostumados, que é a ideia de rima, né, poemas com rimas, a poesia hebraica, ou os poemas hebraicos, eram poemas de ideias. Então a poesia era feita em cima de ideia e não em cima de rima. A métrica, ela observava ideias, né? Claro que havia uma cadência, havia uma métrica, porque as músicas, os salmos eram feitos para ser cantados, quer dizer, e se você perceber como as pessoas ainda hoje têm certa facilidade para musicar os salmos,
até mesmo se fizerem isso literalmente, isso é porque, digo assim, não adaptar o salmo, né, mas musicá-lo literalmente. Até eu já fiz isso com uma porção de um salmo, eu que nem tenho muita habilidade musical. Mas isso acontece por conta dessa métrica. Mas a métrica, ela envolvia ela envolvia sempre a apresentação de ideias em paralelo, quer dizer, duas ideias, uma se seguia à outra. E por conta dessas ideias em paralelo é que a poesia hebraica tem essa característica do paralelismo. Então aqui é muito importante o paralelismo da poesia hebraica. Então primeiro se apresentava uma ideia, depois se apresentava uma ideia paralela. E esse paralelismo, então, ele podia ser de confirmação, a segunda ideia confirmando a primeira, ele podia ser de contradição, a segunda ideia contrariando a primeira. Você vai encontrar isso muito, esse recurso muito forte nos Provérbios, né, no livro de Provérbios. E aqui nesse salmo mesmo, no Salmo 11, você pode verificar um paralelismo de contraposição já no verso 1. No Senhor eu confio. Como dizeis a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro? Percebe? A afirmação positiva, eu confio no Senhor, ou a contradição, por que vocês estão me dizendo para fugir? E você tem também um paralelismo de continuação, ou de progressão, de continuidade, ou de progressividade, que é uma outra forma também de paralelismo. Mas, além disso, além dessa estrutura do paralelismo, que é a estrutura básica da poesia hebraica, na verdade, existe um refinamento, um recurso que você pode encontrar na poesia hebraica e em outros livros do Novo Testamento, que não apenas aqueles chamados poéticos ou sapienciais, como Salmos, Provérbios. Em outros livros vão aparecer esses recursos poéticos também, nos livros dos profetas, por exemplo, isso acontece. E esse recurso adicional da poesia hebraica é chamado de quiasmo ou quiasma. O que é um quiasmo? Bom, primeiro, quiasmo vem da letra grega ki, que tem o formato de um X, porque esse recurso literário ele faz esse trabalho de um X, ou para a gente ser um pouquinho mais preciso, ele apresenta como que uma poesia em formato de sanduíche. É um sanduíche de ideias, no seguinte sentido: ideia A, ideia B, B, ideia A. Quer dizer, algo é afirmado, depois vem duas ideias contrapostas ou duas ideias diferentes em duas frases, ou duas estrofes no meio, e depois aquilo que é afirmado é retomado ou é confirmado. Então essa é a estrutura do quiasmo ou da quiasma. E eu, como eu mencionei, fazendo uma análise, um estudo do Salmo 11, eu identifiquei dois quiasmos aqui. O primeiro quiasmo estaria do verso 1 até o verso 4a, primeira parte. E o segundo quiasmo do verso 4b até o verso 7. E agora então eu vou trabalhar um pouquinho o Salmo pensando nesses dois quiasmos aí. Vamos para o primeiro quiasmo. No primeiro quiasmo, começamos no verso 1a com a confiança incondicional no Senhor. Davi afirma: eu confio no Senhor. Mas logo em seguida, na segunda metade do verso 1 e também no verso 2, há uma contraposição entre essa confiança de Davi no Senhor e a presença dos seus adversários. No caso, esse adversário era Saul, e por causa de Saul, Davi estava sendo aconselhado, inclusive, a fugir para os montes. Como o Salmo 11 é um salmo em que Davi começa e termina afirmando a sua confiança no Senhor, ele pode ser chamado também o Salmo da Confiança. Já tenho dado o título aí aos outros salmos que nós temos estudado, podemos chamar o Salmo 11 de o Salmo da Confiança. E aí, nessa contraposição à presença dos adversários, nós podemos lembrar dos outros salmos que também nós temos vindo estudando aqui nessa sequência. Lembre que no Salmo 9, Davi canta louvores a Deus pela vitória. Claro que é num outro contexto, ali provavelmente diz respeito à vitória contra os jebuseus em Jerusalém, mas Davi, da forma como foram arranjados esses salmos, existe um certo encadeamento temático, e Davi então no Salmo 9 canta louvores pela vitória do Senhor,
E o Salmo 10, que é como se fosse a segunda parte do Salmo 9, ou uma continuação. No Salmo 10 a gente tem que aqueles ímpios, aqueles inimigos que foram derrotados por Davi, levam ele, né, a refletir a respeito da malignidade do homem. Por isso que o Salmo 10, inclusive, é chamado, né, chamamos aqui no nosso estudo, de Salmo do Anticristo. Agora, a partir desse cerco pelos adversários, né, é num outro contexto, é algo da juventude de Davi, né, essa perseguição de Saul contra Davi. Num outro contexto, Davi vai afirmar a sua confiança irrestrita no Senhor. Veja que há um certo encadeamento entre esses três salmos aqui na sequência também. E aí, a partir dessa contraposição que Davi faz, no verso 2, a presença dos adversários, então, a parte A do primeiro quiasmo seria a confiança no Senhor. A primeira parte B seria a contraposição dos adversários. No verso 3, nós temos a afirmação da destruição dos fundamentos. O que pode fazer o justo diante da destruição dos fundamentos? Essa é uma pergunta retórica muito interessante. Essa pergunta retórica mostra o justo numa situação de desamparo aos olhos humanos, tanto diante de derrotas, né, ou de uma assolação da parte dos adversários, quanto, se nós pensarmos e trouxermos para o contexto atual, diante da destruição dos fundamentos morais, do relativismo moral que nós temos na sociedade hoje, destruição dos valores, até mesmo intelectuais. O que pode fazer o justo diante disso? Bom, a resposta é confiar no Senhor. Salmo 1, né? Essa aqui era a segunda parte da parte B do quiasmo, né? E agora, por que confiamos no Senhor? Retomando o início do quiasmo. Por que a confiança no Senhor? Porque o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Então a confiança no Senhor vem do fato de não olharmos para a realidade, mas olharmos para os céus, onde Ele está, e confiarmos irrestritamente nele. E assim, então, o primeiro quiasmo, se é que tem quiasmos aqui nesse salmo, termina com essa afirmação, essa retomada da confiança no Senhor, a partir da afirmação de fé, de que o Senhor está nos céus. Bom, aí com isso, nós podemos passar para a segunda parte, ou para o segundo quiasmo, e ele vai começar exatamente no final do verso 4. Né? O Senhor que está nos céus tem os seus olhos atentos e as suas pálpebras para provar os filhos dos homens. Né? Há uma passagem no livro das Crônicas que diz que o Senhor, os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então Deus, Ele está com seus olhos circulando pela terra, e aí a primeira parte do verso 5, ainda nessa primeira parte desse segundo quiasmo, vai afirmar que não apenas os olhos do Senhor estão atentos, mas eles provam o justo. O justo é colocado à prova. E essa situação de desolação que o próprio Davi enfrentou, diante da qual os seus opositores, ou pelo menos aqueles que não estavam encorajando ele, o aconselharam a fugir para os montes, né, para escapar de Saul. Diante dessa situação de desolação, nós temos que o Senhor está provando o justo. Então, essa é a primeira parte desse segundo quiasmo. Mas, ao mesmo tempo que o Senhor prova o justo, ele também tem um ódio contra o ímpio, ódio divino contra o ímpio. A gente tem o costume de dizer, na perspectiva cristã, que Deus ama o pecador e odeia o pecado, certo? O que o Salmo 11 apresenta é essa realidade numa perspectiva escatológica, certo? Não numa perspectiva soteriológica, quer dizer, não numa perspectiva de vedar a possibilidade de salvação para o ímpio hoje. O que Davi está fazendo aqui é fazendo uma afirmação no sentido escatológico. Deus odeia os ímpios, aqueles que voltaram as suas costas para ele. Deus ele ama o pecador, então num sentido ele concede o dom da salvação para aqueles que se arrependem. Vamos falar sobre soteriologia no dia 14, né?
ele concede o dom da salvação para aqueles que se arrependem, para aqueles que creem em Cristo, mas numa perspectiva escatológica, quem não mudar de condição, quem permanecer na sua iniquidade, terá o destino de um castigo eterno. Então, isso nós temos no verso 5, primeiro a afirmação, na segunda parte do verso 5, primeiro a afirmação do ódio divino ao ímpio, na perspectiva escatológica, e aí depois no verso 6 nós temos o destino escatológico dos ímpios. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre, vento tempestuoso. Então, nós temos aí, primeiro, essa afirmação do ódio divino contra os ímpios, numa perspectiva escatológica, e depois o próprio destino escatológico dos ímpios, a destruição. E aí o quiasmo termina, então, com a segunda parte A, né, que retoma a prova que o Senhor faz ao justo. O Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto olha para os retos. Então o Senhor olha para a terra para procurar aqueles cujo coração é totalmente dele. Claro que, ao mesmo tempo que há uma perspectiva escatológica de julgamento dos ímpios, no verso 5 e no verso 6, há uma perspectiva soteriológica, há uma perspectiva graciosa, uma perspectiva da graça de Deus, que diz respeito não à nossa própria justiça, mas à atribuição da justiça de Cristo a nós por conta da graça de Deus. O que espera do homem, na verdade, o arrependimento. E é claro que um homem arrependido, que se volta a Deus por meio de Cristo, vai também viver uma vida justa, viver uma vida reta, por meio de Cristo e do seu Espírito. Então, essa é a relação que eu percebi entre a parte final do verso 4 e o começo do verso 5 e o verso 7, né, tratando da prova do justo, né, Deus provando aqueles que são justos. Obviamente, para Deus fazer isso, ele precisa providenciar a salvação em Cristo. E aí, então, no final, vai vir essa recompensa divina em contraposição ao castigo dos ímpios para aqueles que são justificados e feitos justos por Cristo. Numa perspectiva messiânica, claro, né? Esse aspecto messiânico também é muito importante. Nos Salmos a gente já viu isso de forma bastante emblemática no Salmo 2. Bom, encerramos aqui. Eu espero que esse estudo tenha sido tanto instrutivo quanto edificante. Se for esse o caso, e você ainda não deixou o seu like no vídeo, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, especialmente para acompanhar o webinário sobre soteriologia. Se você está assistindo esse vídeo aqui, porventura, depois do dia 14 de dezembro, o webinário já vai estar no ar, é só procurar aqui no canal. E não se esqueça também de deixar o seu comentário. Detalhe, não falei. Agora eu vou testar quem assistiu o vídeo até o final. Eu estou com uma webcam nova, né? Comprei na Black Friday. Veja se ficou boa a gravação. Eu estou gravando à noite, também não é a melhor condição de iluminação, mas eu acho que já estou com uma condição um pouquinho melhor para os vídeos, para fazer nesse formato mais confortável, sentado aqui na frente do computador. Eu vou ter que gravar o webinário assim, porque vão ser 10 vídeos só meus. Então, deixe o seu comentário para falar aí sobre a qualidade do vídeo e a qualidade do som também, que eu estou testando o microfone da webcam, que parece ser bem potente pelos testes que eu fiz. Mas eu quero ver se ele elimina os ruídos, especialmente se ele está eliminando o ruído da ventoinha do computador, tá? Me dá esse retorno, eu vou ouvir depois também o vídeo, mas me dê esse retorno e não se esqueça, por favor, de compartilhar esse vídeo e de estimular os seus amigos, os seus irmãos em Cristo a se inscreverem no canal. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima, e especialmente até o webinário sobre soteriologia no dia 14 de dezembro.